Prefeito, hoje é um dia importante para a cidade, não só historicamente falando, dia 4 de março, mas porque hoje o senhor recebeu a minuta, não é, para a instauração do Conselho Municipal da Igualdade Racial. Né? O que o senhor pensa a respeito? Olha, mais que isso, a gente começa um fórum, né? Antes de tudo isso, para a gente começar realmente com uma estrutura, uma base, que nada que não tenha uma base, ela se perdure por tanto tempo. Então, não adianta criar um conselho só por criar. Então, o conselho tem que estar estruturado, ele tem que estar com fundo. Agora nós estamos acertando já com o Fernando, até eu quero colocar dinheiro nos fundos, aqueles conselhos que estiverem montados e organizados, eu quero colocar dinheiro lá, para que ele tenha autonomia disso. Como é a emenda impositiva dos vereadores, a gente tenha para os conselhos. Isso vai dar uma vontade naqueles conselhos que estão meio que parados, que não têm o fundo, de tentarem se organizar e ir para frente e fazer toda a diferença. O solar dos conselhos, a gente está achando um lugar melhor para eles, deve ir para o Tesourinho, para a Casa do Tesourinho. E eu quero que esse conselho que hoje nasce aqui, né, o que vai tá assim, nesse nascimento, nesse correr de ser uma estrutura bacana de conselho, que ele realmente tenha um lugar adequado, com uma estrutura adequada, com um carro para estar fazendo as vigilâncias e aquilo que ela precisa para estar buscando informações para aquilo. Eu sou uma pessoa de conselho, eu gosto de conselho. Eu falo com os meus que eu quero... antes disso, eu não sou bonzinho, não. Eu quero sim, amanhã, estar dentro de um conselho fazendo gestão da minha cidade. Né? Pelo menos entender aquilo que a minha cidade precisa dentro do contexto e estar gerindo, estar conversando junto com o poder público das necessidades, e as necessidades vêm pelo conselho, e eu não tenho dúvida nenhuma, por isso a ênfase nesse primeiro conselho que a gente realmente vai sair passos largos. Fernando Borges vem para isso, soma-se a isso, eu conversei com ele bastante, converso com ele bastante, cada hora a gente cria mais, vê mais coisas. Não deu tempo de tudo? Não, porque a reforma administrativa só saiu agora, eu só pude trazer ele agora esse ano. Mas, em compensação, nós vamos a passos largos. E eu não tenho dúvida nenhuma que a gente vai acertar, sim, tanto na Secretaria de Justiça e Cidadania, que vai trazer o cidadão para esse meio mesmo de participação, assim como os conselhos para dar a voz, né, realmente a voz de uma sociedade para o poder público. Bom, essa sua fala só vem corroborar, né, que o senhor vai ouvir atentamente os conselhos. Os conselhos serão parte de todo o processo. Eu não quero nem pensar em não ouvir os conselhos, quero participar dos conselhos. Se não eu, pelo menos eu vou ter um representante, que é o Fernando, que eu já comprei ele, participar de todos os conselhos, todas as reuniões, e ali trazer imediatamente todas as coisas. Às vezes eu não consigo por conta de tempo, mas ele fica dedicado a esse contexto de tanto montagem como participação de todos os conselhos. Começou-se um desfecho da Celeuma Cultura e Educação. E embora, né, um vereador conhecido da cidade tenha sido o Arauto, eu acredito que a informação verídica e que as pessoas possam de fato ter confiança são as informações que saem da boca do gestor público, não é, da pessoa que hoje é a pessoa que administra a cidade, né? Depois de uma reunião
com a secretária de Educação e com o secretário de Cultura, né? Pensando num terço que vai abrir isso mais, vai enraizar mais, vai dar... Tinha nomenclaturas lá que, por exemplo, na educação fala-se em diretoria e na cultura estava departamento. Isso tem que ser alterado. Uma vez colocado tudo isso, falei, retira, vamos organizar tudo, porque nós não podemos ter erro algum. E depois a gente encaminha de novo para a Câmara. É importante você saber, desde quando era DEC e mudou para a Secretaria, o que mudou a cultura em Taubaté? Estão ainda os mesmos eventos, os mesmos patrimônio histórico ou museus que a gente tem que cuidar, que são os equipamentos, e nada. Em termos de política pública, de estar junto com o aluno, de estar organizando a nossa cultura, essa cultura afro, lá dentro dos alunos, para eles entenderem o que é isso, o que foi isso para a história de Taubaté. E lá nós estamos com 40 mil alunos, pais, mães e a comunidade local, no local lá do Santa Teresa, no local do Esplanada de Santa Terezinha, Novo Horizonte, nas escolas mais longínquas. E é lá que a gente tem que trabalhar a cultura. Nós temos que trabalhar a cultura enraizando lá dentro daquilo. E aí a cultura se faz necessária dentro da escola, e muito forte dentro da escola. Hoje, já passou-se anos, tanto no departamento de Educação e Cultura, agora como secretaria, e nada a gente vê isso acontecer. Então, sim, a ideia do conselho agora, que já está montado, graças a Deus, esse é o diferencial. Nós temos um conselho, temos um fundo, né? E nós temos que fazer ele agora funcionar, dando estrutura para que ele enraize dentro das escolas, ele se organize dentro das escolas e faça crescer a nossa cultura, desde o índio, escravo, italiano, o nosso Monteiro Lobato, as nossas raízes mesmo, por todas. Hoje, se você perguntar quem foi Toninho Mendes, ninguém sabe. Se você for perguntar quem foi Justino, ninguém sabe. Agora, o que nós temos que trabalhar? Hoje nós temos no Santa Teresa gente, mães de alunos que estão lá fazendo pano de prato, bordando. São 2.000 panos de prato, não conseguem vender, não conseguem fazer nada. E ela está passando para quem? Será que ela pode passar para uma comunidade maior? Será que ali a gente pode virar um instrumento de amanhã estar vendendo isso, estar fazendo com que isso gere riqueza, ao invés de eu dar prato de comida, como o senhor falou? Então, tudo isso se põe na discussão dos conselhos. Os conselhos é que vão palpar cada barco, palpar cada coisa e ali trazer para as discussões e para a gestão. Então, é uma forma à frente do meu tempo, tá certo? Não, a gente sabe disso, não é uma coisa fácil de qualquer um entender, mas eu acredito tanto no conselho que eu vou sair para essa dedicação plena, né? Não tenha dúvida nenhuma, de feitura, mas com o pé no chão, sabendo exatamente, dia a dia, para não ter erro nenhum, deixando totalmente estruturado tanto a educação quanto a cultura, né? Ver todo o processo de fundo, se está ok, o próprio conselho, se está ok, deixando tudo redondinho, aí a gente vai para frente e eu vou do lado, ou pelo menos, né? Junto para essa criação e fomentação da cultura. Eu quero uma cultura vertical, todas as secretarias, todas. Eu quero a cultura na saúde, eu quero a cultura na mobilidade, eu quero a cultura em todos, eu quero a verticalização dela. Eu não quero só um agente de cultura ganhando as coisas, porque ele tem realmente coisas para apresentar e coisas para fazer. Eu quero a cultura como política pública, eu quero cultura lá nas crianças, eu quero cultura no jovem, eu quero cultura no negro, eu quero cultura no afro, eu quero a cultura em toda a população. Bom, e seguindo esse pensamento do senhor, a cultura, ela tem, para ela fazer tudo o que o senhor imagina, ela tem que ter o espaço dela, o fomento dela, o dinheiro dela, não é? E aí, talvez,
né? Eu acho que a educação, em termos pedagógicos, já trabalha a cultura na escola, porque é intrínseco uma coisa com a outra, ok? E agora, talvez essas questões que o senhor falou, dessas falhas do setor da cultura, será que aí não cabe um novo modelo de gestão da cultura? E é isso que eu estou querendo fazer, exatamente isso. Então, se vocês não conseguem entender isso, esperem um pouco. Vamos dar tempo ao tempo, vamos organizar, vamos andar com os passos e a gente vai notar a diferença dentro desse processo. O que eu peço é que acreditem, porque realmente eu estou com a melhor das boas intenções. Eu não estou querendo diminuir não cultura, eu estou querendo aumentar a cultura e muito mais. Eu quero ver se eu consigo, e hoje conversei também nessa reunião com eles, eu quero várias vans fazendo leitura com os alunos dentro da... Vou na biblioteca ambulante, várias vans, com personagens do sítio. O Visconde lá, contador de história, contador de... E é isso que a gente precisa, fomentar isso, deixar essa cultura, lembrando sempre de todo o processo. Hoje falaram da lei, aí é uma coisa que eu tenho que colocar lá em prática para ela funcionar na educação. E é a nossa cultura, é o que a gente precisa. Você fala que isso já acontece? Não acontece da maneira que devia acontecer. Concordo com o senhor. Tem que acontecer muito mais, e muito mais enraizado isso, fomentado. Hoje você pega um aluno e perguntar quem foi, eu falei Toninho Mendes, ele não sabe onde nasceu, onde foi, as obras que ele fez, o que ele fez. E nós temos um centro cultural chamado Toninho Mendes. Mas aí pode ser uma questão pedagógica também da história de Taubaté. Cláudia, presta atenção, só para você, né? É uma coisa que é de definição do prefeito e nós vamos seguir dessa forma, porque nós entendemos que essa forma é a melhor. Eu vou confiar no conselho para discutir tudo isso. Então, o conselho é que vai me pautar dessas coisas. Está indo bem ou não está indo bem? Como a gente deve andar ou como a gente não deve andar. Então, pode ficar tranquilo que a primeira pergunta que você fez sobre os conselhos é a minha base da mudança estrutural daquilo que a gente imagina como gestão pública. Tá ok? Ok. Eu tenho que ir. Sim. Você falou que era rapidinho. Eu falei que era E um rapidinho. Assunto também era conselho daqui. Mas né? tudo cabe no conselho, né? Pois não. Inclusive a educação, a cultura, né? Tudo depende dos conselhos. Eu né? sei, Como eu o senhor estou falou. querendo ir lá no evento. Sim, a gente também vai. Só para a gente fechar mesmo, né? A questão das verbas que Taubaté terá direito, né? A partir de um conselho de cultura, da Lei Aldir Blanc e da Lei Paulo Gustavo. Né? Continua a mesma Como é que o coisa. senhor pensa isso? Continua a mesma coisa. Se não mudar, eu não estou acabando com a secretaria. O erro está no tapa-olho dessas pessoas, é que elas estão achando que eu vou estar acabando. Eu não estou acabando com isso. A Secretaria de Cultura, ela está junta com a Secretaria de Educação. E o Conselho é que recebe toda a verba junto com o fundo. Então, nós já fomos para Brasília, eu já conversei sobre isso, não se perde nada, absolutamente nada com isso. Aliás, ganha-se, porque a gente vai trabalhar melhor, política pública, vai ter muito mais ferramentas para trazer mais coisas, né, para a cultura. Não tenha dúvida, os artistas vão ganhar bastante com isso. Nós vamos fomentar mais isso nos artistas, porque eles vão ter muito mais campos para trabalhar do que hoje. Só para um evento, ou só entrando naquela lista, coisas que a gente já sabia que já trabalhava lá.